Não torne em maldição aquilo que é bênção na sua vida. Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre aquilo que é bênção e nós transformamos em maldição. Deus ele tem a incrível capacidade de transformar aquilo que é maldição em bênção nas nossas vidas. E nós, seres humanos, muitas vezes transformamos o contrário, aquilo que é bênção em maldição. E eu gostaria de listar aqui algumas vezes quando isso acontece, né? Alguns motivos. Mas antes disso, eu gostaria de dar um testemunho de por que eu resolvi trazer esse tema. O Senhor falou comigo de forma muito clara enquanto eu estava, conversando com uma pessoa. E o Senhor falou para mim justamente sobre isso, sabe? Quantas vezes Deus nos entrega algo, nos dá presentes e nós acabamos com esses presentes, nós amaldiçoamos esses presentes e esses presentes muitas vezes nós perdemos eles, nós perdemos essas bênçãos por causa disso. Eu estava conversando com uma aluna minha e tentando entender, uma situação que ela estava ali preocupada porque não estava fluindo e ela estava falando que a loja não estava indo bem, a situação não estava indo bem e se fosse o caso, talvez seria o caso de fechar, né? E quando ela falou isso, eu tentei entender porque eu sou daquelas, vamos esmiuçar isso aqui, vamos tentar, chegar onde está o problema. E ela me disse então, Julie, está vendendo muito bem. Na verdade, esse mês foi o mês que eu mais vendi. Mas eu não sei o que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro, porque eu não estou vendo o dinheiro. E foi então que ela me explicando sobre tudo aquilo que ela paga, sobre tudo aquilo que ela deve, eu fui entender que, na verdade, o problema dela era uma má administração financeira mesmo. E aí eu simplesmente falei para ela, e o Espírito Santo me deu essa frase, assim como eu comecei o vídeo, muito clara. Fulana, toma muito cuidado, porque se Deus te deu um presente, você tem que cuidar dele. E você está transformando aquilo que é bênção em maldição. E justamente pelo fato dela estar tão dentro do problema e vendo só as dificuldades, ela acaba por não enxergar aquilo que é bênção na vida dela. Muitas vezes, quando nós passamos por algumas situações difíceis, a gente tende a ficar tão mergulhado no problema, naquilo que está causando dor, naquilo que não está nos favorecendo, naquilo que está sendo tão difícil, que às vezes a gente quer só desistir, como foi o caso dessa música que eu acabei de falar, de dar esse exemplo. Mas não é só sobre negócios, não é só sobre aquilo que a gente recebe de Deus, na área financeira, enfim, nos negócios. Mas muitas vezes, até mesmo um casamento, quando começa a ficar difícil demais, quando você começa a querer mudança e as coisas parece que vão totalmente ao contrário. E aí a gente pensa assim, eu vou desistir disso aqui, eu não quero mais continuar com isso aqui. Eu não quero mais ficar carregando esse fardo, esse peso. Sendo que na verdade foi, muitas vezes, não vou falar em todos, mas muitas vezes foi Deus quem deu. Foi Deus quem te deu aquele presente daquele casamento, daquele companheiro, daquela companheira. E vou dar até um outro exemplo aqui também. Alguns dias atrás, meu filho, eu tenho uma criança de 2 anos, eles, enfim, como toda criança, ele passou mal, teve seus dias de febre à noite. E eu tive que ficar à noite acordada várias vezes por causa da febre, por causa, enfim, de como ele estava mal. E para cuidar dele mesmo, para cuidar dele. E o Senhor me deu isso como exemplo também. Ele é uma bênção para mim, ele é um presente para mim, ele é uma promessa, porque um dia eu vou trazer meu testemunho para vocês sobre ele. Mas assim, isso não quer dizer que eu estarei isenta de passar por momentos difíceis com ele. Isso não quer dizer que eu estarei isenta de passar por situações em que eu vou ter que ficar acordada, em que eu vou ter que cuidar dele. Enfim, é o meu filho, é um presente, o Senhor me deu, mas eu preciso cuidar. Eu preciso, muitas vezes, renunciar tempo, renunciar descanso, muitas vezes guerrear, muitas vezes, enfim, e tomar muito cuidado com as minhas palavras, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso, com aquilo que principalmente eu falo, para que eu não venha amaldiçoar esse presente, para que eu não venha transformar essa bênção em maldição. E falando sobre isso, o Senhor me levou a alguns motivos do que nos fazem transformar as nossas bênçãos em maldições. E existem vários motivos, várias causas.
Entre elas, né, é a murmuração, que é um dos requisitos, mas eu gostaria de começar aqui falando sobre o tópico 1, sobre quando nós queremos usufruir das nossas bênçãos antes do tempo, né? O Senhor, ele tem uma promessa, ou o Senhor, ele entrega algo para nós, mas fora do tempo a gente quer usufruir daquilo, a gente quer, né, ajudar Deus, vamos assim dizer. E a gente acaba perdendo essa bênção, transformando essa bênção em maldição por causa disso. Olha, exemplo disso é o filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo que Jesus disse, que ele pediu, o filho pródigo ele pediu a herança ao pai para que ele pudesse viver a vida, né? E ele, enfim, gastou, vocês conhecem, gastou todo o dinheiro que o pai deu, foi lá, usufruiu, gastou tudo e voltou, né? E voltou com o rabo entre as pernas, não tinha mais nada. Então aquela bênção que ele tinha ali guardado, que ele poderia, né, poderia ser muito maior, ele acabou, enfim, usufruindo de uma forma má, né? Então, e depois perdendo tudo. E dentro desse exemplo eu gostaria de dar algumas pessoas que, por exemplo, o Senhor, ele promete que vai te fazer casar, que vai te dar uma pessoa, que vai preparar alguém para você. Aí você, na primeira pessoa que você vê, que você acha que você, né? Não, é de Deus, você vai lá. Ou se casa, ainda bem que casou, mas muitas pessoas não esperam nem casar, né? Já vamos engatar logo esse relacionamento aqui, já une as coisas, já, enfim, né? Cai em promiscuidade, sendo que Deus, ele havia feito uma promessa, mas tudo tem o seu tempo, né? A gente quer colocar as carroças na frente dos bois. Entre diversos outros exemplos que nós poderíamos dar aqui. Outro fator que é quando nós transformamos nossas bênçãos em maldições é quando nós murmuramos, quando nós reclamamos. Isso aqui eu vou falar para vocês, viu? Eu era muito e tenho aprendido muito a fechar a minha boca em relação a quem eu era. Tenho aprendido muito a não mais amaldiçoar, mas sim a profetizar. Mas isso é uma coisa que você precisa entender, que é um autocontrole que você precisa exercer. A murmuração, dentro dessa questão que nós estamos falando, ela vem de um descontentamento sobre aquilo que nós estamos vivendo. Como o exemplo que eu falei sobre a situação da pessoa que estava passando por dificuldade no negócio, não estava contente, um descontentamento sobre a situação, sobre aquilo que não está vendo, e de repente começa a amaldiçoar. E também sobre a questão do casamento, por exemplo, quando muitas vezes passamos por dificuldades, achamos que vai ser sempre daquele jeito e não estamos felizes e queremos desistir. Então, passamos a amaldiçoar. Então, a murmuração, ela foi o exemplo, assim, um dos maiores fatores do povo de Israel quando estava no deserto, que fez com que aquilo que era uma bênção, que era a liberdade do povo escravo no Egito, que virou uma maldição de 40 anos. Uma maldição de 40 anos. Então, eu quero que vocês entendam bem. O povo de Israel no deserto, eles reclamaram de tudo. Reclamaram da água, reclamaram da comida, né? Reclamaram de todas as situações que estavam passando. Então, aquilo ali fez com que o que era para ser alguns dias virasse anos, né? Então, tome cuidado. Tome muito cuidado com a boca, com a língua. Tome muito cuidado com aquilo que você profere, tá? Porque aquilo que nós falamos tem muito, muito poder no plano espiritual. Muito poder. O terceiro tópico é de quando nós desconfiamos de Deus. Sabe, quando Deus fala que vai fazer, só que a gente fica naquela, será que Deus vai fazer? Acho que Deus não vai fazer, não. E o fato de nós desconfiarmos de Deus, muitas vezes nos leva a tomarmos atitudes que são por conta própria nossa. Atitudes que fazem com que não agradam a Deus. Foge daquilo que Deus, está ali preparando ou já preparou para nós. E eu vou falar isso com o exemplo de Abraão e Sara. Quando Deus dá a promessa de que Abraão seria pai de multidões, que Sara teriam um filho. E ali Sara duvida, Abraão duvida também, porque ele consentiu. Então eles acabam concordando em que Abraão tivesse um filho com a concubina, e é onde nasce Ismael. Então Ismael não era filho da promessa. Ismael, ele se tornou ali uma de certa forma maldição, porque
Ismael, quando ele nasce, ele acaba brigando com Isaac, né? E depois ele tem que ir embora. Acontece toda aquela situação. Então, assim, por quê? Porque simplesmente desconfiaram de Deus e quiseram ajudar Deus. Então, não queira ajudar Deus. Se Deus deu uma promessa, não queira ajudar Ele. Olha, em cima da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mostra o tamanho da glória, do braço de Deus, o Todo-Poderoso, aquilo que Ele é capaz de fazer, seus inúmeros feitos. Então não vai ser uma coisinha de nada que você acha que Ele não é capaz de fazer, que daí você tem que fazer para ajudar Ele. Não, não vai ser isso que vai resolver. Tá? Não vai ser isso que vai resolver. Apenas se jogue na presença, vai orar, vai buscar. Mas tome muito cuidado com isso, com ajudar Deus, para não trazer uma maldição muito maior do que, né, a bênção que o Senhor tem para a sua vida. Em quarto lugar, esse quarto, meu Deus, esse quarto ele é forte porque tem muitas situações aqui, sabe, que a gente transforma a maldição a bênção em maldição. É quando nós fazemos um mau uso da bênção. Como assim, Julie? Tem um exemplo na Bíblia que fala sobre quando o povo de Israel está no deserto e eles começam a ser picados por cobras. E o Senhor mesmo manda as cobras, tá? Eles são picados porque o Senhor mandou. Por quê? Porque é problema demais, murmuração demais, quem aguenta, né? Aí tá. E de repente eles oram, pedem a Moisés para que orem ao Senhor para tirar aquelas cobras, para que não sejam mortos, né, por aquelas cobras. E aí o Senhor manda a Moisés fazer uma estátua de uma cobra para que o povo venha olhar para aquela cobra, aquela estátua, todas as vezes que forem picados, para que eles não venham morrer, tá? E aí, o que acontece? Beleza, isso dá super certo, né? Maravilhoso, mas o povo depois passou a adorar essa estátua que Moisés fez. Essa estátua lá atrás, ela já estava fazendo uma certa menção à cruz de Cristo, mas não era a estátua, não pode ser nunca, porque tem que ser, o poder vem de Deus, é Deus quem faz, entendeu? E naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo. E então, lá em 2 Reis, eu vou deixar aqui a descrição, o povo está adorando a estátua. Olha só isso. Ou seja, eles pegaram aquilo que era bênção e transformaram em maldição. A bênção era a cura por toda aquela situação que estava acontecendo ali das cobras. E transformaram em maldição. E dentro desse tópico é quando a gente faz um mau uso da bênção, né? Eles fizeram um mau uso da estátua ali da cobra. Tem muitos exemplos, entre eles vou dar só um exemplo aqui. Algumas pessoas passam a buscar muito por emprego, por uma porta aberta financeiramente, alguma coisa, né, que precisam ali, e tão fervorosos na igreja e tal, fazendo campanha, aquela coisa, e de repente a bênção vem, a porta de emprego vem, e muitas vezes pelo cansaço físico, muitas vezes pela falta de tempo, né, até no último vídeo que eu falei sobre a oração, eu falei sobre isso também, acaba fazendo com que a bênção se torne uma maldição, porque ela se afasta de Deus. Então, assim, tem vários outros exemplos. Às vezes uma mãe, né, quando tem uma criança, um filho ali, e aí a criança dá trabalho demais, e o fato dela achar que a criança dá trabalho demais, não vou à igreja, prefiro não ir, para que a minha criança não venha dar trabalho demais. E inúmeros outros, né, outros exemplos que nós poderíamos dar aqui. Não deixe que a sua bênção se torne maldição. E não faça mau uso das bênçãos que o Senhor tem te dado, para que ela não se torne uma maldição. Então, o último exemplo que eu gostaria de dar é sobre quando nós usamos as nossas bênçãos para o nosso próprio benefício apenas. Aquilo que Deus nos dá só para a gente mesmo. E exemplo disso é Sansão. Sansão, ele teve um poder, né, extraordinário que o Senhor deu a ele, que é a sua força. E, bom, ele foi seduzido, né, foi traído. E por causa disso, a sua bênção, que era aquilo que o Senhor deu a ele para que ele pudesse ajudar o povo, para que ele pudesse, né, guerrear pelo povo, ele usou em favor de si mesmo, usou em favor, né, dos seus próprios benefícios. Então, não pense, aquele carro que Deus te deu, não fique com orgulho, eu não vou deixar ninguém andar nesse carro, não posso, né, sujar esse carro. Toma cuidado, toma cuidado.
o dinheiro muitas vezes que o Senhor te dá, às vezes tem alguém precisando do seu lado ali de uma cesta básica, de alguma coisa. Não retenha só para você. Tudo é bênção na sua vida, mas não transforme em maldição. Então, para finalizar, Julie, como eu posso fazer para que as minhas bênçãos não se tornem maldições, para que eu não torne em maldição aquilo que é bênção na minha vida? Devolvendo para o Senhor, assim como Abraão fez com Isaac. O que acontece? A sua bênção, ela nunca pode ser maior do que o abençoador. Nunca. Você nunca pode estar na presença de Deus apenas em busca de algo, apenas para um fim, sabe? O fim deve ser Ele. Então, você precisa entender isso, que Ele deve ser a razão de todas as coisas. Então, quando você coloca a bênção na frente do abençoador, na frente de Deus, você está automaticamente transformando em maldição aquilo que Ele te dá. Então, assim, devolva para Ele, devolva tudo, devolva, sabe? Não fique retendo aquilo quando Deus te pede algo. Então, quando Abraão oferece Isaac, ele está dizendo para o Senhor, Senhor, o Senhor é maior na minha vida do que qualquer coisa que o Senhor for me dar, até mesmo um filho. Então eu te entrego o meu filho, pode pegar ele para o Senhor. Quando Abraão faz isso, Deus simplesmente, não, eu não quero, eu não quero. Eu não quero, Abraão, porque você já demonstrou que eu sou em primeiro lugar na sua vida. Eu não quero, Abraão, porque eu sei que aquilo que eu te entrego não vai ser maior do que a minha presença, maior do que eu mesmo. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha, assim, aberto muito a sua mente como fez comigo, porque falou comigo, muito. Quando o Senhor falou comigo, foi desenrolando esse vídeo aqui, o tema, Deus falou comigo demais, em várias situações. Às vezes coisinhas que a gente deixa passar, a gente vai falando no dia a dia. Então, olha, vou te pedir um favor gigante, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Abençoe a vida de outras pessoas. E curte, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que você receba outros vídeos meus também. Fique com Deus e até o próximo.